2009 assumi essa função, após ter me desligado do clube, né, para um novo cargo numa outra agremiação. E no retorno, esse cargo que eu assumi em outra agremiação me deu muita bagagem para assumir esse novo desafio dentro do São Paulo Futebol Clube, o maior clube do Brasil aí, e principalmente em relação à formação de atletas. Embora jovem, tenho uma experiência de 10 anos na categoria de base, passei por todas as categorias, inclusive pelo setor de fisiologia, que eu fiz todas as avaliações físicas, né, dos aspectos motores, em todas as categorias, de 2004 até 2008. Eu tinha uma bagagem nesse sentido da parte física, da parte técnica, somente alguns auxílios, né, aos treinadores aos quais eu trabalhei, e depois nessa nova função em outra equipe que eu adquiri ou despertei algumas competências que eu tinha dentro de mim que não sabia ainda, né? E foi lá onde me preparei e retornei para esse cargo aqui, muito difícil, uma responsabilidade enorme. Resumindo o cargo, né? Primeiro, assim, em vez de falar das funções, primeiro falar da estratégia que o departamento utilizou, né? A primeira foi inserir um trabalho mais específico dentro do contexto do futebol de base. O futebol de base sempre foi um espelho, né, do que é feito no profissional, e eu sempre, desde que eu saí da faculdade, tentava mostrar que não, porém nas minhas categorias, né, individualmente na categoria que eu trabalhava. E só que o processo é monstruoso. O processo é no mínimo de 6 anos, em uma categoria que eu tomava conta, por exemplo, eram só 2 anos de trabalho, né, os outros 4 se perdiam, ou outro preparador ou outro técnico tinham visões diferentes, e não achava correto isso em relação à formação do atleta. Então a primeira forma, como eu disse, foi fazer uma estratégia de ação dentro das comissões para tornar o treinamento mais específico e mais próximo um do outro possível. Utilizamos a preparação física que começou a nortear um pouco o que o São Paulo Futebol Clube queria de formação. Entramos no treinamento integrado, caracterizando os aspectos físicos, prioritariamente, e com avanço, com conteúdo para as comissões, algumas ações que nós temos aqui, reuniões semanais, reuniões mensais e até agora pós-graduação online para os profissionais, conseguimos avançar para o lado tático. Tá? Então os preparadores hoje não fazem mais o jogo reduzido somente no aspecto físico, estão avançando para o aspecto tático e técnico. E para os treinadores, os trabalhos eram sempre um pouco diferentes de uma categoria para outra, sem uma lógica sequencial. A gente tentou organizar o que cada um fazia, colocamos uma sequência lógica dentro do que o São Paulo quer em relação à formação. Que primeiro, o jogador técnico com qualidade. E os outros quesitos a gente foi desenvolvendo no decorrer das idades, das categorias, comissão por comissão. Falei da estratégia, falar um pouquinho então das missões, né, das funções. A primeira função primordial, integrar todos os setores que o São Paulo fornece às comissões técnicas, ou seja, desde a análise de desempenho e do treinamento de força, que são 2 subsetores da coordenação técnica, né, que são sob minha responsabilidade, até a medicina, administração, fisioterapia, setor social, setor administrativo e a própria direção de futebol dentro das comissões, né, que todos esses setores atuassem de forma, atuando realmente, né, de uma forma presencial dentro das comissões, com planejamentos, com uma organização muito bem feita por todos os setores aqui do CFA. A segunda função seria cuidar dos planejamentos, né? Não só a integração dos setores, mas cuidar dos planejamentos. Eu recebo todos os planejamentos de todos os setores e incluo nas atividades das comissões técnicas. E dentro da minha função, né, nesse setor planejamento, o planejamento de todas as categorias passam pela minha supervisão, pela supervisão da análise de desempenho, e é ali que nós determinamos o que vai ser feito em relação aos conteúdos de todas as categorias, desde o sub-10 até o super-20, né, ou a equipe B que nós temos aqui. E o principal, cuidar dos meios e métodos, né? Na verdade não é cuidar, foi implantar, né, os meios, né, e a metodologia de trabalho. Como eu já disse, né, foi o jogo reduzido no início, agora a gente está avançando um pouco para chegar, né, no que nós achamos ideal, que é uma formação global do atleta, não somente no aspecto físico, no aspecto técnico, tático, físico, né, e principalmente o que o São Paulo quer da formação do seu atleta, né, qual o modelo de jogo que o atleta deve compreender, quais os sistemas táticos, né, que ele deve ter embasado para que ele se adapte não só na equipe profissional, mas como em qualquer clube do mundo. Então essas são as 3 funções principais do coordenador técnico dentro de São Paulo.
meios e métodos de trabalho, integração de todos os setores e planejamentos, não só das comissões técnicas, como a introdução dos planejamentos de todos os setores na comissão.